aí, meus queridos, estamos de volta. Estou aqui tomando meu cafezinho antes da gente iniciar a aula. Galera, agora é o momento que nós vamos abrir aí todo o nosso material e sanar algumas dúvidas que possam ter ficado na aula 21.1. Agora é a 22.1, bate-bola, jogo rápido sobre colheitas, olha aí. Na aula de colheitas, o que nós levamos em consideração, professor? Processo de colheita e esse processo de colheita no sistema SAFs. Se nós prestarmos atenção ali, eu vou ler junto com vocês, olha lá, colheitas. O planejamento da colheita assume grande importância, sendo necessário ao produtor ter informações sobre o ciclo de produção da espécie, o ponto de maturação dos frutos e a época de colheita. Então, antes de você cultivar, né, dentro do sistema SAF, você tem que ter essa noção do ciclo de produção da espécie. Maturação do fruto e época de colheita. Lembra? Você tem que fazer um planejamento, um cronograma de execução, porque isso vai interferir durante os processos de produção. O que são os processos de produção, professor? Todos aqueles tratos culturais que você vai realizar. Os tratos culturais, todos eles. Aí tem poda, tem solo, tem iluminação, tem sistema de irrigação. Todos os tratos culturais que vão culminar na colheita. O espaçamento entre plantas e entre linhas em relação à área plantada lá dentro da área florestal, do sistema SAFs. Tudo isso por quê, professor? Porque se você não fizer um processo de alinhamento, o espaçamento, é o espaçamento que vai dizer se você tem condições de botar uma colheitadeira, uma máquina para colher os frutos. Se o espaçamento não estiver adequado, como é que a máquina vai entrar ali para colher? Ah, mas no meu planejamento eu coloquei manual. Então você pode diminuir os espaçamentos, colocar maior número de plantas e dessa forma maior produtividade, mas também tem que ter maior hora para a mão de obra. Tudo isso tem que ser planejado e alinhado antes mesmo de você começar a produzir. Porque se você fizer um determinado processo de consórcio de plantas, e essas plantas entrarem em processo de produção, de frutificação e amadurecimento igual, isso pode ter uma demanda maior no processo de colheita. Então, o planejamento ele é essencial para isso. Então, o que eu vou enfatizar aqui? Aumenta a tela para mim, minha diretora, querida, por favor. Aumenta a tela, meu anjinho. Aí. Eu vou frisar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Para fazer o planejamento, o produtor tem que saber o ciclo de produção da espécie. Tem que saber o ponto de maturação. E esse ponto de maturação significa o quê? Vou colher ele ainda verde, em que ponto? Né? E a época de realizar essa colheita é o essencial. E isso tem que estar linkado com o planejamento. Tá? Tá bom. E os SAFs, em pequenos SAFs, quer dizer, em pequenos sistemas agroflorestais, como componentes frutíferos, a colheita pode ser realizada diariamente, de acordo com a mão de obra disponível. Isso é verdade? Isso é perfeito. Só que aí nós lembramos o que para vocês? Tem que tomar cuidado, tem que ficar atento a uma condição. Qual condição, professor? É porque você fazer colheita diariamente, aí é diária que você vai pagar? É por diária? É por hora? Claro que isso é manual. Mas aí, professor, e a época? Então, todas essas questões em realizar em sistema SAFs, diariamente essa colheita, tem que verificar a viabilidade desse processo. Lembrando que no sistema SAFs,
a gente não pode descartar, você está fazendo uma atividade pecuária. Lembra como eu coloquei aqui, apicultura? Então, são dois tipos de processos de colheita. Tem a colheita do mel, tem a colheita do fruto, tem o processamento. Se você não quiser produzir mel, você produz própolis, você produz geleia real. Então, tem que saber o que você vai produzir disso se tiver consórcio de pecuária com agricultura. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Para mim, minha diretora. Galerinha, vou deixar vocês agora fazendo as atividades. Daqui a pouco eu te volto para fazer as correções, tá bom? Então, ó, agora fiquem com as atividades de vocês. Tchau, tchau, já volto. Olha aí, já chegamos de volta aí, ó. Acabou de fazer as atividades? Agora é a hora que vamos tirar as dúvidas e corrigir as atividades. E claro, professor, a gente pode até fazer o quê? Uma revisão, a gente pode voltar lá nos slides se tiver alguma dúvida. Qual é o procedimento, professor? Nós vamos mostrar aí a questão, eu vou ler a questão, vou mostrar a resposta, o gabarito, mas não se preocupe. Não precisa estar igual, não precisa escrever igual aí que está no texto, não. Você tem que contemplar a pergunta. O que eu vou fazer aqui, professor? Eu, às vezes, vou sublinhar, se houver necessidade, sublinhar algumas palavras-chave. Mas, professor, o que são essas palavras-chave? São aqueles conceitos que a gente realiza para colocar dentro de uma pergunta, de uma questão, de uma resposta. Mas, prof, eu não coloquei essas palavras. Muitas vezes você pode ter descrito o significado, não colocou a palavra. Aí eu vou deixar um tempinho para você inserir aí no parênteses, tá bom? E, professor, se tiver questões fechadas, se aparecer alguma questão fechada, a gente fala aí, ó, a alternativa A é a correta, a B, C, D não é. Só que a gente explica por que elas não contemplam a questão. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem, tudo bem. Então, minha diretora, aumenta a tela aí para mim, por favor. Obrigado. Primeira questão, quais fatores são necessários considerar ou levar em consideração para realizar uma colheita? Quais os fatores? Oh, Deus, quais os fatores? Olha aí, galera, o ciclo de produção da espécie, ponto de maturação dos frutos e a colheita. Pode deixar a questão aí. Enquanto os meus queridos estudantes estão prestando atenção, professor, eu não escrevi do jeito que estava aí, não. Não? Por exemplo, ciclo, ponto de maturação e ponto de colheita. Eu coloquei assim, ó, um ciclo eu coloquei perene e anual. Tá correto? Tá. Envolve o ciclo. Tem ciclos longos e ciclos curtos, não é isso? Ponto de maturação do fruto. O que é o ponto? É quando ele amadurece? Não. É assim, uma coisa é você colhe o fruto maduro, outra coisa, ele está num ponto de colher, igual a banana. A banana, você não pode colher ela verde, ela tem um ponto de maturação, ela está verde mesmo, mas é um ponto. É onde ela inicia a querer amadurar. E amadurar não é colocar a casca amarela. Aí que tá, porque tem manga, tem banana que a casca tá verde, mas ela tá madura já. É o que acontece com manga. A manga tem casca verde. E tem manga que tem casca amarela e tem manga que casca verde e vermelha. Mas já tá madura por dentro. Então não significa... Tem maracujá que é verde e está maduro. Tem maracujá que é amarelo. Isso é o quê? Isso é a cultivar, cultivares diferentes. É igual o morango. O morango é vermelho. Ele é branquinho, vai ficando verde. Quando ele fica vermelho, colhe. Mas tem frutos que não. Então, quando a gente fala ponto de maturação, é um ponto certo de você colher. Aí, professor, então eu tenho que voltar lá no segundo ano e verificar o ponto de colheita do... Sim. Por exemplo, tem gente... uma coisa que eu lembrei, eu fui aí no interior, tem o ponto de colheita do cupuaçu.
Não tem o fruto e o pendúnculo, aquela hastezinha? Tu faz assim, tu vê o ponto. Ele não pode estar verde. Quando ele não está verde, está marronzinho, você já tosse e colhe. Tudo bem? O cara falou, não, aqui... Eu falei, como é que você faz a colheita? Ele falou, não, aqui a gente vai cair. Espera cair. Tá errado? Não. E a época de colheita, tá bom? Dezembro, eu acho interessante. Espera cair, quando cai a gente vai lá e colhe. Oi? De acordo com os frutos climatérios. Professor, tomate, caqui, maracujá, maçã, abacate, melão, banana, manga, mamão. O que é esse climatério? É aquele que a gente pode amenizar, diminuir, dependendo da temperatura e a concentração do etileno. Não estou lembrado disso não, professor. Então eu vou voltar, falou? Lembrou quando eu falei assim, quando tem necessidade, a gente volta lá no processo de... A gente volta no slide para esclarecer. Então deixa eu ver se eu acho aqui o slide, que o ponto climatério está aqui, ó. Vamos lá, aí ó, o conhecimento desse comportamento da espécie é importante, já que interfere no processo de armazenamento. Como? Frutos climatéricos são aqueles que no final do período de maturação apresentam um marcante aumento da taxa respiratória provocado pelo aumento da produção de etileno. Esses frutos, olha aí a manga, não amarela, ele não fica amarelado, é verde. Então, melão, tem melão que é amarelo, mas tem melão que é verde. Depende da espécie, tem que conhecer a espécie. A manga é verde, mas eu conheço manga que fica amarela. Depende da espécie, então tem que tomar cuidado nesse... A gente chamamos isso de climatério. Tudo bem? Tudo bem. Ó, maracujá, caqui. Caqui é o quê? Não é nem amarelo nem verde, é marrom, caqui, a casquinha. Como é que eu como, Rito? Cupuaçu tá aí? Não tá não, mas foi um exemplo de matéria. Cupuaçu também só tem uma cor, então tem aquele negócio de você raspar, né, pra saber, tá bom. Tem gente que fala assim, não, eu deixo cair, puf. Pode passar? Pode passar. Sabe qual é o problema desse deixar cair? É porque o fruto tá exposto, e se der uma doença? Um ataque, porque ele está soltando cheiro, está soltando coisas, sabe? Berimbá, agora me deu branco. Como é que é berimbá? Berimbá. Não, então assim, a internet não está funcionando. Graviola. Sim! A fruta pão, graviola, tem amarelo e tem o verde, verdade. Como é o nome? Berimbá, graviola, e tem outro, tem um outro nome que é o... É verdade, sim. E é isso mesmo, tá correto, tá. É porque fruta pão, né? Ok. Ó, esse já não é, ó. Sim, tem uns que são verdes. Por exemplo, é da mesma família, espécie diferente. Tá? Esse aí não é. O que fica amarelo não é o climatério. Mas tem um... Vai falar assim, que é da mesma família, mas espécies são da mesma espécie, variedade diferente. É uma variedade. Esse é climatérico. É o que a gente não consegue ver que está maduro. Entendeu? Que a gente tem essa besteira de pensar que maduro é tudo amarelo. Não é. Tudo bem? Meu Deus, vamos lá para correção. Agora vamos voltar. Isso aqui era só para a gente relembrar. Tá aqui, o que eram os climatéricos. Abacate, ó, abacate. Como é que eu vou saber que é abacate, entendeu? Em que exemplos de situações de colheita deve ser indicada um pouco antes do ponto ideal?
dependendo da disponibilidade de mão de obra do produtor, bem como do tamanho da área a ser colhida. A colheita deve se iniciar pouco antes do ponto inicial ideal. Exemplo. Professor, eu entendi que está essa resposta. Dependendo da disponibilidade de mão de obra, por exemplo, a gente colhe um pouco antes do ponto de maturação, porque se eu tiver mais de 2 hectares, 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Imagina 2 hectares de morango, tudo horta de morango. Para colher aquilo, eu tenho que começar a iniciar o processo de colheita um pouco antes. Isso significa que na hora que eu for armazenar ele, eu tenho que armazenar ele, por exemplo, levei 3 dias para colher um pouco, mais 3 dias um pouco, por etapa. E se choveu aquele dia eu não pude colher? Aconteceu algum fator. Começou a colheita, aconteceu um fator. A gente vai separando por escala, vai armazenando por escala. Isso depende da mão de obra. Mas eu posso também, uma situação que não está aí, galera, eu lembrei agora, não está na resposta, mas vocês podem colocar aí. O mercado não está disponível. O mercado não está bom. Para quê, professor? Para venda. Porque você colheu, já sabe para onde você vai enviar. Você não pode, só armazena quando o mercado não está bom. Aí eu falo assim, não. Um exemplo de situação de colheita deve ser iniciada. Por exemplo, inicia quando está amadurecendo. Ou um pouco antes, se for muita área, isso é a resposta. Mas iniciou a colheita. Eu colho antes, tipo a banana, antes do ponto de colher, porque ela vai ficar refrigerada para quando o mercado melhorar. Eu colho, tem que colher antes de amadurecer. Mas, exemplo, o morango, o cacau a manga. Tem como eu colher ela antes do ponto de amadurecer? Não tem. A manga é só quando ela entra no amadurecimento. E aí, professor, o mercado não está bom. Aí você tem que fazer despolpa. Não pode, igual a banana, que você pode refrigerar ela inteira. O gacho da manga você tem que despolpar, emplastificar a vácuo para armazenar. Ela não tem como você vender depois ela in natura direitinho. A batata congela. A batata, você pode pegar e refrigerar a batata. Quando tu vai no supermercado, tu pega, tem hora que eles jogam batata, jogam tomate, chega tudo duro. Eles deixam lá dentro da câmara fria. Mas não pode congelar. É uma temperatura de geladinho. Não é aquele... Aí eu chego em casa, apodrece rápido. Meu Deus do céu. Quarta questão. Por que o transporte de produção seja... Por que o transporte da produção, seja por veículo ou por tração animal, deve ser feito com devidos cuidados? Por causa do transporte, pessoal, para não causar danos e perca da qualidade do fruto, tá bom? Vem aqui pro tio agora, devolve para mim. Temos que lembrar uma coisa, galerinha. Quando você faz... Para mim, minha diretora, quando nós vamos fazer a colheita, e durante a colheita, você tem que fazer esse transporte. Você não vai armazenar, se você não vai fazer despolpo, você vai... A colheita iniciou, leva para o galpão, do galpão você já vai fazendo a distribuição, ou para o mercado, ou para a feira, ou para a indústria. Então tem que tomar muito cuidado nesse transporte. Hoje a gente coloca grades, né? Faz aquelas redinhas de grades para proteger o fruto, porque é pancada no fruto, desonera, desvaloriza esse fruto se ele tiver alguma manchinha no mercado. Tá? Então tem que tomar muito cuidado nesse processo. Galerinha, terminamos aqui a nossa correção e também quando a gente volta para dar uma olhada lá nas atividades. E daqui a pouco eu te volto com outro assunto para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.